Fala moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da ABCZ Jovem. Estou eu aqui, eu e o Emanuel. Emanuel, prazer gigante. Fala Pedrão, prazer é meu mais uma vez estar ao seu lado, ao lado da nossa querida audiência em mais um episódio do ZebuCast, esse podcast da ABCZ Jovem, da ABCZ. Estamos aqui direto de Uberaba, durante a Expoinel Mineira. E mais uma vez com um convidado especialíssimo que a gente tem a honra de recebê-lo aqui. Graças à Expoinel Mineira que a gente conseguiu um lugarzinho na agenda dele. E ele está aqui, deu essa honra de bater esse papo com a gente. Vai fazer um leilão hoje, ele já está com o catálogo do leilão ali. O cara é estudioso, o cara se prepara para o que vai fazer. Temos que cumprir relógio, hein, Emanuel? Vamos. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Porque hoje vai render. Tem muita história boa para contar. É uma referência na pecuária, no mundo dos leilões. É um prazer te receber. Guilhermo Sanches. Que privilégio ser entrevistado por duas forças jovens aqui da ABCZ. Primeiro, parabenizando pelo estúdio maravilhoso, muito bom. E depois a gente fala assim, essa troca de experiências com essa molecada jovem, eu fico realmente encantado. A gente ensina e aprende. Então isso, eu acho que a gente vai ter aqui um tempinho bacana para contar bastante história. E eu falo... Pedro conhecendo agora, mas Emanuel, eu sou fã do Emanuel, sempre elogiei. Que figura, Emanuel, né? Porque a gente fica realmente encantado quando a gente vê profissionais jovens e que são determinados pelo que eles fazem. Você é um deles e o Emanuel é outro deles, eu posso falar com muito carinho, porque eu não conhecia essa veia dele de entrevistador, mas como criador e selecionador, ele é craque. Vamos ver se a gente dá conta, tá né? Indo bem, tá indo certo. Mas ele é fera. Tenho certeza que a gente que vai aprender muito com você. Como eu sempre te falei, você é referência pra gente, você nos ensina muito com esse seu trabalho, com essa sua característica de ser um cara querido por todos, né? Eu acho que isso é uma unanimidade. Parabéns por isso. Opa. Eu queria começar, Pedrão, fazendo assim uma relação, que eu acho que é uma pergunta inicial muito forte, Guilherme, porque é o ZebuCast, é da ABCZ Jovem, nosso público vai ser muito da moçada jovem, e você ostenta esse título de ser o leiloeiro mais jovem, né? Ganhou o título de o mais jovem leiloeiro do Brasil. Quando eu comecei a leiloar, na verdade, eu sou uma pessoa criada em São Paulo, nascido em São Paulo, urbano, que comecei numa profissão que é totalmente voltada ao setor primário brasileiro. Então, a gente vê, assim, né, essa oportunidade que surgiu na minha vida. Então, quando eu comecei a leiloar, foi em 1986, eu era o leiloeiro mais novo do Brasil. Então, essa era uma característica importante. Então, você via, assim, as pessoas, os leiloeiros que eram mais antigos, tudo, aí surgia uma cara nova, uma pessoa mais jovem, isso. E aí sempre tem aquela coisa, mas será que ele dá conta de fazer o trabalho dele? Né? Então, você vê as pessoas... E aquela época a gente não tinha tanta divulgação de trabalho de pessoas jovens, né? Como é hoje. Hoje a mídia social se encarrega de fazer o trabalho marcante das pessoas. Então, você vê, às vezes, você chegava num leilão, você não conhecia a pessoa, o cara olhava e falava, mas esse é o leiloeiro? Não, desse jeito. Aí terminava, o cara falava, não, pelo menos ele é bom no que ele faz. Isso daí, mas o tempo vai lapidando a gente vai ficando, às vezes, cada vez melhor. Que legal, isso é uma parte importante que ele falou, Pedro, porque... Lá atrás, realmente, como ele está falando, em 86, hoje, a gente também passa por isso, eu passei por isso, você passa por isso, o cara chega na fazenda, o cara chega no leilão, mas você que está tocando a fazenda, o leilão é você. Pelo rosto jovem mesmo, tem aquela sensação, né, Guilherme? Mas vocês ainda era mais difícil, porque hoje tem a rede social. Eu chego, o cara segue o Instagram da fazenda, o cara acompanha a gente, aqui a BCZ e tal, ele já te vê pela rede social. Ele chega na fazenda e sabe quem ele vai ver. Isso é o que eu falo, isso que é muito importante hoje. Então você vê, é que eu estava te elogiando como profissional novo, você que faz parte aqui, presidente jovem da BCZ, mas é a pessoa que fala assim, ele é novo, mas ele é competente. Ele não toma um susto, né? Fala assim, gente, será que esse é o homem que toca tudo isso mesmo, né? Porque hoje eu falo que, graças a Deus, a gente é bombardeado de tantas informações, você tem todos os recursos para você ter uma sabedoria muito mais rápida. Eu falo que antigamente, não é da sua época nem do Pedro, você não tinha o Google, você tinha a Barça, você tinha que buscar na Barça, era muito mais difícil, você demandava muito mais tempo, e hoje não. Então você pega hoje, eu falo assim, você pega até a cabeça de uma criança de 10, 11 anos, você fala assim, isso é quando eu tinha 16, 17. Então são muito mais evoluídos e a gente fica feliz por isso, de ver a evolução e de ver as pessoas mais jovens com muita competência, quando a gente fala assim,
18 anos já é um homem e já está pronto para a vida, correr para o abraço depois. Eu fico até um pouco com vergonha, porque eu comprei Barça no colégio. Chegava um cara lá na frente vendendo Barça. Era caro, era... Você lembra? Vendedor de Barça, isso. A gente fala assim, as coisas vão se atualizando de tal maneira, né, que algumas coisas ficam obsoletas. E aí você fala assim, eu tenho um amigo criador, tudo, que a atividade principal dele era vender fita de máquina de escrever. Ele, graças a Deus, ele montou a vida dele, fez fazenda, tudo isso, vendendo fita de máquina de escrever. Se você pega um moleque novo hoje, o cara não sabe nem que máquina de escrever. É máquina, quanto mais a fita, imagina a máquina de escrever. Já nasce digitando, né? Já tá o dedinho, né? Essa evolução, graças a Deus, a gente tem essa evolução, como tem também nos leilões, que a gente fala que os leilões começaram veio há muito tempo atrás, a gente está falando de uma história dos anos 60, tudo, e você vê a evolução até hoje, quer dizer, isso é muito importante, até para a evolução não só do leilão, mas do mercado da pecuária brasileira. Ô Gui, fala para a gente um pouco, você falou que começou em 86. 86. Mas como que você entrou nesse mundo? Como que você se tornou leiloeiro? Por quê? Como é que foi essa história de você iniciar? Tá. A transição para o leilão foi uma coisa interessante. Eu tenho uma irmã que na época ela trabalhava na Associação de Criadores de Cavalos Árabes do Brasil. E nessa época, 83, 84, começaram os leilões que a gente chama de leilão show. Então, o cavalo árabe foi pioneiro de fazer leilão dentro de casa de show, naquela época era o Palace, leilão feito em hotel 5 estrelas, tudo, e ela recebia convites para ir nos leilões, e aí eu comecei a frequentar um mundo que eu não conhecia, de ver os animais, de ver cavalo, de ver criador, de ver apresentador, e eu achei aquilo lá vibrante. Eu falei, olha, isso daqui é uma coisa que é muito interessante. E aí surgiu, até pela Remate, que era do filho do seu Rubico, do Ado, surgiu um convite para ir trabalhar de pisteiro. Eu comecei como pisteiro, tudo. Legal. Eu era pisteiro, tudo. E aí depois surgiu a oportunidade de ser leiloeiro. E aí em 86 eu fiz o meu primeiro leilão, que foi feito em Caçu, lá no estado de Goiás. Rapaz, de cavalo árabe era o que tinha, não, né? O cavalo árabe eu acho tão interessante, né? O cavalo árabe, assim, naquela época a gente tinha que trazer os animais de fora, vinham importados, era realmente muito custoso de você trazer, a dificuldade era muito grande e era muito caro. Então a gente tinha leilões de cavalos árabes, onde a gente via cifras que eram realmente cifras expressivas. Então só criava cavalo árabe quem tinha muita posse mesmo, né? E aí o cavalo árabe, o Brasil se tornou um celeiro de produção de cavalos árabes para o mercado mundial. Acabei de falar para vocês agora, janeiro, em Doha, no Catar, uma égua criada pelo HVP acabou de ser a grande campeã lá em Doha. Quer dizer, para a gente, né, é o orgulho de ver um criador brasileiro fazendo animais que são desejados e cobiçados no mundo inteiro. Feita aqui, produzida aqui e grande campeã em Doha. Que coisa. E como é que foi essa transição do Guilherme, molecão ali, começando sua vida, você entrou no mercado começou a fazer de pisteiro ali você começou a ganhar o seu dinheirinho. Como é que foi essa entrada no mercado? Então, era super interessante, né? Porque quando eu era nascido, criado em São Paulo, então eu não tinha ainda aquela ideia do que era um mundo de leilões, tudo. Quando foi feito o primeiro convite, na verdade, eu fiquei meio reticente. Falei, não vou falar. Desculpa interromper. Já era leilões rurais, já era gado, cavalo? Naquela época a gente... Você em São Paulo, mas você, mesmo sendo de São Paulo, você já tinha um conhecimento técnico sobre os animais? Não tinha esse conhecimento técnico. O que a gente tinha em São Paulo que era muito interessante? Você tinha as associações, tipo Cavalo Árabe, ficava em São Paulo. Dentro do Parque da Água Branca, a gente tinha as associações de criadores de cavalos. Ficava o cavalo árabe, ficava o cavalo quarto de milha, ficava o manga larga, o manga larga marchador, tudo. E no próprio Parque da Água Branca, eles faziam os leilões. O grande leilão da BQM, ele era feito em 2 dias dentro da Água Branca. Então, juntava 300 cavalos. O cavalo manga larga fazia o seu próprio leilão dentro da Água Branca. Então, a gente pega, né, nessa época, como é que era o procedimento do leilão? Dentro de um circo, arquibancada, não tinha nem mesa, era arquibancada, e juntava gente assim que você não acreditava, porque não tinha transmissão, não existia telefone celular, não tinha nada. Então, quem tinha interesse de comprar um cavalo, ele tinha que ir lá.
Então a gente fala assim, hoje a comodidade, né, que você liga a televisão, você pega assim o teu telefone, você assiste pela uma remate web. Qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, a facilidade. Mas antigamente não, a pessoa tinha que se deslocar, principalmente, você pega um cavalo árabe que era cobiçado, então você pegava o criador que saía do estado do Pará, que saía do estado do Maranhão, para ir em São Paulo, para ir atrás do leilão. E aí começou. Aí eu comecei a frequentar o leilão, comecei a ver o leilão, e eu comecei a gostar daquilo. Eu achava um mundo diferente, né? E muito gostoso de você ver um animal, uma criação. E para quem era criado em São Paulo, tudo, não tinha nenhuma relação com produção. E aí que eu comecei a aprender. Quando eu comecei a aprender, então, aí eu fiz até aqui em Uberaba um curso de julgamento, tudo. A gente era, né, um curso que todo mundo queria fazer, fiz um curso de julgamento. Você vê, antigamente só tinha aqui em Uberaba, agora já tem no Brasil, fora do Brasil, isso. Então era uma coisa interessante. A gente vai criando um aperfeiçoamento, tudo, até começar, mas naquela época a gente falava assim, a gente só tinha leilão de final de semana. Raramente tinha leilão de semana. Nossa, né? e, então, hoje vocês têm uma maratona, né? Hoje é uma maratona. Se você levantar no Brasil inteiro, você tem 7, 8 leilões por dia. Com muita... Mas como tinha que ser presencial, né? Igual você comentou que tinha que ser presencial, não tinha muito jeito de fazer durante a semana. Talvez não tinha. Então, e até para você programar que um criador de fora viesse para São Paulo, onde tinha os maiores leilões que era São Paulo, ele tinha que ser, obrigatoriamente, ele tinha que ser de final de semana. Então, não só os leilões da associação, mas como os leilões tradicionais da fazenda, tudo, eles eram feitos durante o final de semana. Aí que depois começou a fazer durante a semana, tudo, é aquela transição que a gente fala. Você pega hoje o mercado da Argentina, porque o leilão entrou no Brasil através do Sul, através da Argentina, no Rio Grande do Sul. O leilão na Argentina hoje é tradicional fazer, sempre foi dentro da fazenda, durante o dia de semana todo, começa de manhã e vai até a noite. E esses leilões interessantes da Argentina, que a gente pega muito leilão de fazenda, que é leilão feito de produção. Então, o produtor, ele vende desde da ovelha que ele tem na fazenda, o cavalo, o gado, tudo, ele vende tudo lá. É o produto que ele tem ali. É o produto que ele tem aqui. É o supermercado dele num dia de leilão. Vamos falar assim, é um shopping, a gente chama de shopping hoje. Um shopping, mas que vira um leilão. Né? Ele leiloa tudo. É interessante porque você fala assim, você foi no leilão de Vadiancos? Sim, mas ele vendeu ovelha, ele vendeu o cavalo, ele vendeu o crioulo dele, isso aqui, ele vende de toda a produção da fazenda. Toda a produção dele. E para você que é o leiloeiro, você que é o cara que está no maestro ali de tudo, você tem que tocar tudo aquilo dali. Como que faz para ter essa versatilidade de coisas diferentes, valores diferentes, públicos diferentes? Como é que faz? Eu acho que o mais importante de tudo isso não é nem a diversidade, é você ter, primeiro, saber do que você está falando e do que você está vendendo. Então, muito mais importante, em cima não só do leiloeiro, mas de qualquer profissão, é você perder um tempinho seu e fazer isso que eu falei. Você tem que estudar, você tem que dar uma olhada, estudar, saber o que você está falando, uma gerente importante. Porque, na verdade, a gente fala de inúmeros leilões, mas você, como criador e selecionador, você não quer saber se o leiloeiro fez um leilão ontem ou vai fazer um leilão amanhã. O teu leilão é aquele do dia e o leiloeiro tem que estar focado de falar 100% do que você está vendendo, do que você gasta, não é um ano, você gasta uma vida inteira para produzir aquele animal. Então você quer uma concentração, você quer todo o empenho do leiloeiro e ele tem que saber o que ele está falando. Então, desde um cachorro, que às vezes o cara você vender um cachorro, de um cachorro até uma vaca milionária, você tem que saber o que você está fazendo. Isso que é responsabilidade muito grande. Total. A responsabilidade maior do leiloeiro, porque você está fazendo o quê? Você está fazendo a venda de um trabalho de um produtor rural que ficou 24 horas por dia para produzir aquele animal. Entendeu? Isso é muito interessante, você falou. É extremamente importante. Porque esse pensamento seu aí, realmente a gente às vezes não para pensar. Você que está fazendo leilão, as leiloeiras, enfim, querendo ou não, vocês entram numa rotina de fazer, querendo ou não. Mas para quem está fazendo, é o dia do ano dele. É o dia da vida dele, é o dia do ano dele. Da produção inteira dele. A responsabilidade dele está naquele dia, naquelas então vocês têm que sempre chegar lá em cima com sempre, tudo. com ânimo, com tudo. Isso, por isso que eu falo assim, a gente tem que estar com gás sempre lá em cima, com aquela vontade, com aquela determinação, porque você não está vendendo só um animal, você está vendendo todo o trabalho de uma safra inteira de um produtor. E a responsabilidade é gigante nisso. Talvez de uma vida, né? É, lógico. É engraçado, o Guilherme falou de conhecer o que ele está vendendo. A gente não está falando aqui só de gado.
O Guilherme fez De o tudo. primeiro leilão de abelha do mundo. Eu não tenho Que ideia. isso, Gui? Eu não tenho ideia como é que iam fazer um leilão de abelha. Conta isso pra nós. Começo de carreira, isso daí era nos anos de 88, mais ou menos, eu louco para trabalhar. Eu cheguei, eu ia fazer um leilão de cavalo a Palusa dentro de uma exposição que ficava em Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, lá eu cheguei no Parque de Exposições, aí veio uma pessoa, me procurou, falou assim, você é o leiloeiro, você vai fazer um leilão aqui? Eu falei, vou. Eu tenho um leilão de abelhas e eu estou procurando um leiloeiro para fazer isso, aquilo. E eu queria, se você pudesse me atender, isso. Eu falei, lógico, não tem problema nenhum. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu não entendo absolutamente nada de abelhas. Então eu preciso de pelo menos assim, uns 40, 50 minutos, a gente sentar, você me explicar como funciona isso, aquilo, porque eu vou te ajudar. Ele falou, porque tem alguns profissionais aqui que não quiseram fazer, porque acham leilão de abelha, é uma coisa, né? Eu falei, não, para mim o importante, assim, eu tenho prazer de trabalhar. Minha mulher fala que eu sou um workaholic. Eu tenho prazer de trabalhar. Então eu quero trabalhar. E naquela época, se vocês imaginarem assim, você pega uma pessoa, eu estava com 19 anos, louco para fazer leilão, isso, aquilo, né? E aí que tinha que surgir uma oportunidade. Veio o negócio da abelha, me levaram lá para... Foi dentro de uma sala que eu reuni os apiários lá do Paraná todo. A pessoa me explicou o que era super interessante. Era um pouquinho maior que uma caixa de fósforo, vinha uma abelha rainha dentro. Caramba. Essa abelha rainha, a pessoa comprava a abelha rainha, colocava na colmeia e aumentava a produtividade. Então, uma coisa que você nunca imagina. Ele falou, será? Então, ele falou assim, essa abelha rainha, na verdade, você vai colocar, ela tem uma linha específica. Que É a doadora nossa. É a doadora, é a super doadora. E ela vai ajudar a produzir mais mel, isso, aquilo, aumenta a qualidade. Olha, eu falei, que coisa maravilhosa. E foi numa época que a gente estava num momento turbulento, que foi na época que teve confisco de boi, que era preço congelado, tudo. E aí eu fui fazer o leilão e eu estava super inspirado naquele dia. E foi assim, eram 15 lotes, né? E eu falei, será que a gente consegue vender abelha? Quando eu entrei, assim, né, era uma sala um pouquinho maior que esse estúdio, assim, que já é grande, mas então... E aí devia ter umas 30 pessoas. Eu falei, gente, olha, para abelha, o público é grande, né? E vai ter comprador. O Funaro, ele era o ministro da Fazenda. E o Funaro era conhecido pelo confisco dos bois. E aí eu comecei a falar isso, aquilo, e aí eu tive uma... Eu falei assim, a gente tem, às vezes, né, iluminou. E o Funaro ia na fazenda e confiscava o boi. O Funaro, entre aspas, né? Aí eu falei assim, gente, pode comprar abelha, que o Funaro não vai colocar a mão na colmeia, que ele vai ser picado. Então, você pode comprar abelha que não tem... Mas a coisa mais interessante disso, que na época... se você, pelo valor em dólares, a média das abelhas era mais de $5 mil. Que isso. Então, você imagina que coisa interessante. Então, se da época, sem fazer a correção, você está falando hoje de um valor de R$25 mil. Então, você vê a preocupação que... tem até um filme na Netflix, para quem gosta de filme de Netflix, o contrabando de mel e o que o mel representa no mercado mundial e a quantidade de mel falsificado que tem no mundo. Então a gente não imagina, né? Porque você fala assim, mel, tudo, uma abelha. O que significa uma abelha aumentando a produtividade para um mercado internacional que é gigantesco? A gente fala de bilhões de dólares, né? Ninguém imagina que o mel tem um mercado desse. Não, você está falando, assim, nesse filme até mostra, eles fazem uma apreensão de um navio inteiro de mel falsificado. Navio inteiro. Você imagina, um navio inteiro de mel. Mas aí, senão a gente vai falando coisa. Não, o nosso papo é esse. É bom que a gente começa a falar. Está liberado. Aí, naquela época, o que acontece? Depois que aconteceu o leilão, depois que passou o leilão, tudo baita de um êxito, e a gente não tinha mídia social, tudo. E aí, o que acontece? O Jornal Estado de São Paulo tinha um caderno que era só de agricultura, saiu... Na primeira página saiu o leilão de abelhas. Nossa. Na Globo saiu no Fantástico e no Jornal Nacional. Então os outros leiloeiros que abdicaram de fazer o leilão, depois eles ficaram com uma dor. Nossa. E eu fiquei tão feliz, porque eu estava começando a carreira. Para mim foi uma repercussão super positiva. Tinha você lá na foto.
Você imagina você sair na primeira página do jornal do Estado de São Paulo, lá da área agrícola deles, cara, sair no Jornal Nacional, foi muito bacana. Isso aí, para mim, foi um super aprendizado. Você aceitou também. o desafio, Você que a vê, maioria não estava pensando que ia virar, você aceitou um desafio e deu certo. Com certeza. Eu falo que sim, foi o pontapé inicial para a minha carreira depois. O desafio virou uma oportunidade. Virou uma oportunidade, né? Foi. Muitas vezes a gente não acredita, né? Eu falo assim, quem gosta de trabalhar, eu brinco o seguinte, quem está mastigando está sempre comendo. Sim. Quem gosta de trabalhar, não fala não. Se você, às vezes as pessoas falam assim, chega num patamar, eu escolho uma coisa, isso, aquilo. Eu falei, olha, graças a Deus, eu cheguei num patamar da minha vida que eu escolho. Se eu tiver a data livre e tiver um leilão, eu vou fazer o leilão. Porque às vezes, a gente não pode determinar assim, eu vou escolher esse, aquele outro. Porque um pequeno criador de hoje, que você fala não, amanhã ele vira um baita de um criador e ele vai ficar ressentido que você não atendeu ele. Entendeu? Se você tiver a oportunidade, isso até a gente fala para os profissionais mais novos, isso até para quem está começando na carreira toda, você tem que atender qualquer, e você tem que acreditar em qualquer um. E tem que andar longe, né, Gui? Lógico. Eu vou falar assim, uma vez eu fui fazer um leilão em Piripiri, tinha um menino novinho lá, Piripiri fica no estado do Piauí, eu conto para todo mundo isso. Cara, esse moleque, ele corria para cima e para baixo, isso, aquilo. A gente vendeu um touro, filho do Basco, né, por R$80 mil em Piripiri, foi um estouro de bom. Mas por quê? Foi lá, acreditou, trabalhou, isso, aquilo outro. Então a gente fala, a gente não tem limite, não tem praça, se tiver vontade de trabalhar, a gente tem isso. E o molequinho virou alguma coisa? Aqui, ó, na minha frente. Né? O que ele me facilitou a vida, mas a gente fala assim, porque a gente fala, o Brasil é um país continental. Muitas vezes a gente fala assim, o grande leilão está em tal... Não, o grande leilão ele está em qualquer lugar que você tiver um grande animal, trabalhando com uma estrutura muito boa e um bom criador. Então isso aconteceu no leilão lá do Emanuel em Piripiri, que é a praça dele lá. Então você fala assim, Piripiri, uma praça do Piauí, que às vezes muita gente não conhece, baita de um leilão. Animais bem apresentados, capacidade de produzir bons animais, uma genética muito boa, e com uma pessoa que tem assim, eu trabalho para ter êxito no meu negócio. É isso que acontece. Obrigado, que é isso. Eu falo isso como... Eu que tenho que te agradecer o que você falou. Emanuel, porque a gente fala assim, não é jogar confete, a gente tem que falar, porque você fala assim, eu fiz um leilão em São Paulo, eu fiz um leilão no Rio de Janeiro, eu fiz um leilão em Campo Grande, é uma coisa, porque são praças consolidadas. Aí você pega assim, eu fiz uma exposição dentro de Piripiri, que fica no Piauí, uma cidade que fica a 100 e poucos quilômetros, isso, uma exposição nova que está começando agora, debaixo de um circo, isso, você faz um leilão lá extraordinário, com preços maravilhosos, isso, porque o que acontece hoje, a pessoa que é criadora, ele está em qualquer lugar, e o dinheiro é circulante, tem dinheiro em qualquer lugar do mundo. Verdade. Então, aquele criador que está lá, que ele conhece o trabalho, ele fala assim, eu vou comprar aqui, prestigiando, porque aqui não é só prestigiar o meu amigo que é criador, mas aqui tem coisa boa. E a genética já está muito democratizada, isso que a gente fala, né? Hoje, com o advento dos leilões virtuais, com o advento do frete grátis, com o advento dessa facilidade que você falou, que você pegou lá de trás, e hoje a gente está numa realidade de facilidade, de democratização. Então, hoje, no Piauí, no Maranhão, no Pará, no Tocantins, nos lugares que antes era mais difícil de chegar, hoje a gente já tem uma genética igualitária aos grandes centros, que é o Centro-Oeste aqui, né? Por conta da prenhez, do embrião, da aspiração FIV, e tal, tudo, da né? FIV. Da genética. Você consegue chegar lá, e o que você falou é muito importante de mercado, né? A gente não sabe onde está o dinheiro exatamente. Tem os mercados regionais. Você é um cara faz os principais leilões da raça. Você está nos principais leilões da raça de elite. Está nos principais leilões da América Latina. Você hoje, sem dúvida, é o leiloeiro referência na América Latina. Mas não deixa de ir no interiorzão, fazer o leilão pequeno. Qual que é a diferença do leilão regional? O que você pode falar para a gente de realidade regional, de um mercado regional, para fazer o principal leilão da raça? Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes a gente tem que valorizar o mercado regional. E por quê? Porque você pega uma região, a gente pega uma região do Piauí. Você é um criador piauiense que cria no Piauí, você está produzindo um animal que é adaptado para aquele sistema de trabalho. Não adianta o criador do Piauí sair para comprar um touro lá no Rio Grande do Sul. Ele vai ver um touro maravilhoso, com um corporal fantástico, com a melhor genética, tudo, só que está adaptado a outro tipo de clima, pastagem, manejo. Aí você leva um animal desse no Piauí, você vai falar assim, a raça não presta. Não é que a raça não presta, é que aquele animal não foi preparado para trabalhar naquela condição.
Por isso que eu falo, você valoriza muito o que tem na sua região, porque você compra um touro que é criado lá, sei lá, no Piauí, ou o touro do Maranhão, tudo, você sabe aonde ele foi criado, as condições que ele foi criado e que ele já está adaptado para servir naquela condição. Entendeu? Muitas vezes você fala assim, será que se eu comprar um touro? Esse touro é o touro para a tua região. Então a gente fala assim, você faz a avaliação de um animal, isso, mas a gente tem que avaliar sempre a região aonde você está. Isso é muito mais importante. Então, a pessoa que compra, que é o teu vizinho, que está a 100 quilômetros de você, ele sabe que ele está comprando um animal adaptado. E outra coisa, se ele tiver qualquer tipo de dúvidas ou problema que ele tiver, ele vai bater na sua porta amanhã, está do seu lado, vai trocar experiência, tudo. Isso é muito válido também. Né? A gente tem um país continental, global, tudo. A gente valoriza essa oferta que a gente tem no Brasil inteiro, mas às vezes muito, muito bom a gente procurar um produtor que está do seu lado também. E aproveitando aqui o ensejo do assunto, eu queria ouvir de você puxar a sardinha um pouco para o... Você falou muito do Piauí, puxar a sardinha agora, vamos abrir um pouco o leque para o Nordeste. Você faz muito leilões no Nordeste também, mandar um abraço aqui para o Rodrigo Loureiro, para a Agreste Leilões, Leilão Norte, enfim, todas as leiloeiras, todo o pessoal lá do Nordeste, são vários. E o Nordeste, Guilherme, se você concordar comigo, você fala, se não, fica à vontade. É um nicho de mercado hoje que tem mais consumido genética melhoradora, genética pior, principalmente nos leilões virtuais aí nos últimos anos. Como é que você enxerga essa ascensão do Nordeste, os leilões que você faz lá? Emanuel, eu vou fazer um paralelo muito propício, que eu acho, e até eu vou até dar um nome. O Gilmar Miranda, ele é um técnico, ele é criador. Uma vez lá conversando com o Gilmar Miranda falou uma coisa para mim que ficou, né, que eu sempre fiz essa correlação. O Gilmar falou assim, eu saí de Alagoas e comprei uma terra no Mato Grosso do Sul, porque Alagoas eu tinha um problema de seca e o Mato Grosso do Sul era um problema, não tinha nenhum problema de seca, pelo contrário, chovia o ano inteiro. O ano passado a gente estava falando, ele falou assim, você vê como as coisas mudam. Hoje, em Alagoas chove, está chovendo o ano inteiro, está verde o ano inteiro, e no Mato Grosso do Sul eu estou sofrendo com problema de seca. Então, na verdade, a gente teve, e você sabe muito bem isso, no Nordeste, quando chove muito, a gente fala que é um ano rico. Né? Verdade. Não é ano rico. Então, a gente tem, e faz tempo que a gente não escuta falar isso, olha, você está tendo problema de seca no Nordeste muito grande. Eu falo que o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a população de grandes animais no Nordeste que ficou vários anos carente, e não era por causa que o comprador não queria ter, mas era um problema de seca, e uma seca regional que dizimou muita coisa do rebanho brasileiro. E hoje, o criador nordestino, muito ávido pela genética, ele sabe que ele tem que comprar um animal melhorador, porque ele tem que aumentar a produtividade e reduzir o tempo da permanência desse animal dentro do seu plantel. Então, o Nordeste hoje, para a gente, é uma referência pelo criador que sabe que tem que produzir, e você vai hoje, você pega um carro, você anda no Nordeste, você vai para Paraíba, você vai para Pernambuco, você vai para o Ceará, toda a coisa mais bonita que você vê, aquele Nordeste verde, Campo Verde, passo sobrando, tudo, né? E grandes exposições, né, Guilherme? Não, a gente vê hoje exposições de altíssimo nível. Você pega há anos atrás, né, antes de a gente ter problemas de seca, isso, aquilo, você já tinha exposições que era... Você pega a exposição do Piauí, que sempre foi uma exposição gigante, muito grande. Eu lembro até, a gente fala que na época do Piauí, que a gente tinha o Brasil inteiro, Expoinel teve dentro do Piauí. Na época do Lorival Parente. Lorival Parente, isso mesmo. Então, que levava todo mundo para lá. Você pega o Maranhão, na época do Nelson Frota. Do Nelson Frota, tudo isso. Então, iam todas as criadoras do Brasil. Então, a gente sempre teve um potencial muito grande. Então, às vezes, até por um problema que você teve de rigor de seca, isso, você acabou dizimando muita coisa boa. E hoje volta com força total. Eu falo que é muito de reposição. E hoje a cabeça do criador, eu falo que assim, a gente parou de ter o fazendeiro como aquele homem do campo, que era aquele que vivia isolado, tudo. Hoje o fazendeiro, ele sabe que ele tem uma ferramenta importante na mão, que é a genética, e ele tem principalmente um valor agregado, que é a sua fazenda. E a fazenda ela tem que ser geradora de recursos. Para você gerar recursos, você tem que ter uma fazenda produtiva, bem adubada, com boas pastagens, e em cima disso tem que ter bons animais. Senão você fica para trás na história. E é isso que acontece hoje. A gente teve Pedrão, uma conversa também aqui no Zebucast com a Joana, né, Joana Mato Verde, competente, doutora Joana veterinária. Doutora Joana, é isso aí. É apaixonada pelo que faz. E ela falou uma coisa parecida com você, eu queria pegar esse gancho e te perguntar isso, se você, como leiloeiro, que tem contato com tanto quem faz o leilão, como quem compra, você tem um contato com quase a maioria dos criadores do Brasil, você conhece.
Como é que você tem percebido essa alteração de perfil dos criadores? Você falou, os fazendeiros estão mudando. Isso. E a Joana comentou aqui com a gente que ela tem percebido aquele logo da Globo, né? Que é o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Está entrando na fazenda, na pecuária, no agro, muito aquele perfil de investidor. Às vezes ele não tem tem uma mega de uma fazenda, ele não tem uma mega de uma estrutura, mas ele está investindo em pecuária, ele está investindo no agro. Como é que você vê essa mudança de perfil de investidor, de comprador, para você, leiloeiro? O que eu acho, meu nome é Pedro, a gente tem hoje um país rico em tudo que você imaginar. E o Brasil se tornou um celeiro de produção de proteína para o mercado mundial. Então a gente fala, do mesmo jeito que você vê na China como uma produtora de manufaturados para fornecer para o mundo inteiro, o Brasil hoje é o celeiro do mundo. Então aí você vê, grandes empresas estão no Brasil e hoje, com esse, né, com essa estrutura que você montou uma estrutura de pessoas que sabem que dentro de uma propriedade rural você tem que ser produtivo. Então você pega hoje, a gente fala assim, vamos fazer um paralelo com o mercado financeiro. Eu quero te ligar, eu falo assim, olha, eu tenho um CDB maravilhoso, eu tenho isso, aquilo. Você vai hoje, XP da vida, que é uma referência, ele te vende hoje, você compra título de fazenda. Eles estão reunindo um pool de criadores que estão comprando áreas, ou eles te vendem uma proporção, uma participação da área ou da produtividade disso. Então mostra, esse aquele produtor pequeno, porque a gente fala assim, muitas vezes, o cara está esquecido, não tem hoje esse negócio que ele está esquecido, qualquer lugar você produz. A gente brinca aqui, se você vê Israel, que você fala assim, gente, isso aqui é um mundo de pedra, aí você vê o cara produz tomate, cebola, produz tudo, você produz em qualquer lugar. Se você tiver tecnologia e vontade, você produz em qualquer lugar do mundo. Você imagina com a extensão territorial do Brasil que a gente tem. E isso vem se tornando uma ferramenta de investimento. Você pega o mercado hoje de São Paulo, principalmente, você vê a quantidade de empresas e bancos que te oferece você ficar sócio, né? Porque você compra uma participação de áreas que eles vão abrir, de áreas que eles vão plantar, que eles vão produzir. Então, se tornou uma moeda internacional isso, né? E a balança comercial brasileira ela é regida pelo agronegócio. Ninguém pode... Isso é inevitável. E o que você falou, e o nosso país, graças a Deus, é abençoado, né? A localização, o tamanho, o clima. Não tem problema natural. É um país abençoado, de terras abençoadas, e que dá força para você produzir em qualquer região. E a gente tem visto, falando novamente, as fronteiras agrícolas, a soja já está... O aumento de produtividade já que a tá gente lá em tem... cima, no mapa, né? Porque a gente fala em 30 anos atrás, você fala assim, a Embrapa ajuda muito o produtor brasileiro, mas você fala assim, essa região não dá nada. Meu Deus do céu. Isso há 30 anos atrás, a gente tem muito... eu estava no Cerrado lá, não dava nem para criar vaca no Cerrado. Você passa no Cerrado hoje, soja, você passa Cerrado tinha até trigo. um ditado que era... Nem dado, nem herdado. Mas ninguém queria ser. Ninguém queria, a gente fala isso. Eu tenho amigos meus assim que são criadores, isso, tradicionais, e falam assim, eu tinha uma fazenda, se eu soubesse que ia virar tudo, eu não tinha vendido de jeito nenhum. Né? Vendia por qualquer preço, isso. E eu tenho até um conhecido meu. Aquelas coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Esse, na verdade, é um empresário que trabalha com um ramo de shopping center em São Paulo, isso, aquilo. Ele tem 20 mil hectares de terra no estado do Mato Grosso. Aí eu estava conversando, como é que você virou fazendeiro? Ele falou assim, eu virei fazendeiro por causa de uma D20. Eu falei, mas você comprou uma D20? Ele falou, não, eu troquei a fazenda por uma D20. A pessoa deu uma D20 para ele pegou uma fazenda. Você imagina, hoje tem 20 mil hectares. Ele falou, não valia nada aquilo, ninguém queria de jeito nenhum. Tem várias histórias assim, famosas. A minha família tem uma propriedade aqui perto de Uberaba, 27 quilômetros daqui. E na parede tem um quadro com um jornalzinho escrito da época lá, que... meu antepassado, meu tataravô, adquiriu essa fazenda por um forno de pão e um barril de pólvora. Mas é mais ou menos isso. A gente tem algumas coisas que a gente fala Se quiser hoje, Pedrão, vamos fazer. A gente fala, tem algumas coisas que a gente fala assim, aquela questão de oportunidade, aquele homem que vê o futuro de uma região. Que visionário, acredita, né? É um visionário. Agora, assim, o que eu falo hoje... E o produtor rural, ele é uma pessoa de muito brio, de muita garra, né? Eu fico pensando hoje, você pega a família Coagliato, quando foi para o Pará, que abriu lá aquelas fazendas maravilhosas, isso, aquilo, né?
como foi sofrido aquele tempo, né? Você pega quantas malárias tiveram, quantas mortes aconteceram. A resistência é muito grande, né? E criaram e fizeram o desenvolvimento de uma região e de um estado inteiro. Aí hoje vem uma pessoa, né, fala assim, tá vendo, esse povo aqui só quer saber de tirar proveito da terra. Mas, gente, o sofrimento que esse povo teve e aquela ambição de fazer aquilo virar, né? De falar assim, não, isso aqui vai virar uma referência para o mercado mundial, né, cara? Então a gente tem que tirar o chapéu para esses desbravadores, esses pecuaristas, agricultores. Se o Brasil está no patamar que está, lógico, muita coisa ajudou, mas principalmente a visão desses antepassados nossos que acreditaram no futuro do agronegócio brasileiro. Era quase um sonho, né? E isso é muito importante que você está falando, é que foi vendido de uma maneira errada, né? O agro, a pecuária foi apresentado de uma forma errada que acabou criando uma falsa ideia na cabeça de boa parte dos brasileiros. A terra, a gente está falando aqui, que a terra é o nosso principal patrimônio. Sim. A terra do pecuarista, do agricultor principalmente, é ali de onde ele tira o sustento. Ele cuida, dele, aqui dali é onde ele cuida melhor, é onde ele tem que produzir mais em um menor espaço para ele ser mais lucrativo, para render mais. Então ele tem que cuidar daquilo. Aquilo é o que ele mais se preocupa. E aí passa a imagem ao contrário. Não, ele só tira da terra. Agora, é o contrário. Você imagina se o produtor rural brasileiro hoje estivesse fazendo o mesmo que está fazendo o produtor rural da Europa, da França, da Itália, da Bélgica, que colocaram os tratores nas ruas, nas capitais, né? Reivindicando um preço melhor. Porque não é fácil você ficar 24 horas na terra, sofrendo chuva, sol, entendeu? Falta de muitas coisas que às vezes você tem favorecimento na cidade e você não tem. Você imagina se tivesse acontecendo o produtor, porque ele podia brigar. Sim. Porque a gente hoje tem um preço deprimido de grãos, tem um preço deprimido de carne, tem muita coisa que poderia estar muito melhor. Sim. E a gente poderia estar protestando dentro de qualquer cidade de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, com um trator, com feno na rua, isso, aquilo. O mundo inteiro olhando para a Europa e o produtor brasileiro, se fizesse isso, capaz de estar preso. Não, porque ele está atrapalhando tudo. E parava não só o Brasil, parava o mundo. Para o mundo. Então, é lógico. Quer dizer, então a gente vê o produtor brasileiro sofrido, isso, aquilo, e não pode protestar ainda. O produtor europeu vai lá, protesta tudo, e tenho certeza absoluta que muda as condições. Vai ser mudado. Porque, sim, para eles vai mudar as condições. E a gente vai ter que seguir no mesmo caminho, com certeza. É muito bonito ver aquele número no leilão, né? Aquele número expressivo, aquele negócio, mas não sabe o que está acontecendo lá na fazenda até chegar. Faturou tantos milhões, mas não sabe quanto custa para fazer isso, não é isso? Porque a gente fala assim, não é só o custo financeiro, né? É o custo de trabalho genético, tempo de vida. Isso, porque você fala assim, olha, acabou de ganhar aqui, a gente viu uma bezerra maravilhosa, isso, aquilo, filho da Isabela. Só que está falando de 120 anos de seleção. Numa genética VR que vem de 120 anos de seleção. Então não é só aquele animal que está aqui, que você vê, maravilhoso, mas é uma genética que foi trazida da Índia, que acreditaram, que trabalharam com ela, que evoluíram, que não parou de prosperar para chegar num animal como esse, que a gente fala de um trabalho de precocidade, de desempenho, de um trabalho que você pega um animal desse e fala assim, as pessoas falam, perguntam muito para mim, porque às vezes em São Paulo as pessoas não estão ligadas ao que acontece numa pecuária brasileira. Como é que uma vaca pode valer X mil reais? Ótima pergunta. Você fala assim, essa vaca ela pode valer tanto, porque uma vaca dessa ela pode produzir 50, 60, 70, 60. Mas como pode produzir? As pessoas não sabem. Porque eu brinco, a gente tem informação para tudo que é lado, mas muitas vezes a pessoa que é urbana não tem ideia. E eu falo até pelo meu começo. Quando eu comecei, não tinha ideia do que era uma vaca de leite, que tinha diferença de vaca de leite, de vaca de produção de carne, que uma vaca produzia mais de um filho por ano, entendeu? Então são essas coisas que as pessoas não entendem, e aí elas começam a entender o que é uma relação de produção, de eficiência, de produtividade, para falar assim, sim, aí tem que valer dinheiro. Porque você fala, você quiser comprar um carro, você compra um carro russo, ou você compra um carro italiano, eles andam do mesmo jeito. Um vai chegar mais primeiro, tem mais tecnologia, tem muito mais segurança, isso, aquilo. A diferença está nisso. Você escolhe aonde você quer andar, né? Se você quer andar com mais segurança, se você quiser ter mais potência, isso, aquilo, é a mesma coisa. Na pecuária você tem essa determinação. Você olha para o caminho que você quer seguir. Você quer chegar primeiro com mais eficiência, ter maior lucratividade, você tem que investir em genética. Guilherme, pegando esse gancho, você falou das vacas milionárias, das doadoras que dão um retorno, como dar esse retorno. Eu sei que a sua função é leiloeiro, mas eu vou pedir um pouquinho de uma opinião, como se fosse o Guilherme assessoria.
Como que você vê justamente isso, esse investimento nessas vacas? Porque para a gente que está mais ambientado no meio, a gente percebe que justamente esses animais de maior valorização Se paga mais rápido. são os animais que se pagam mais rápido, que dão um retorno mais eficiente para quem investiu. Para quem está assistindo o ZebuCast, que quer investir em pecuária seletiva, que quer iniciar, o que você fala ali? Inicia dessa forma, como é que você vê esse mercado? Fica do lado de um grande criador, pega um grande assessor, acompanha o mercado de perto e aí você começa a trabalhar. Você começa a ver, porque às vezes não é você imaginar que você vai comprar uma vaca milionária e você vai ganhar dinheiro. Se você não tiver um trabalho, uma estrutura toda pronta para fazer essa multiplicação, você não vai ganhar. Eu uso muito uma frase do Rockefeller. Perguntaram uma vez para o Rockefeller, Rockefeller, o que mais dá dinheiro no mundo? Ele falou assim, petróleo. Ah, é petróleo. Petróleo é o que dá mais dinheiro. E o que mais toma dinheiro no mundo no homem? Ele falou, petróleo. Petróleo. Ele falou, se você souber trabalhar com petróleo, você fica rico. Se você não souber trabalhar com petróleo, você quebra. Entendeu? É a mesma coisa. Esse paralelo, porque às vezes a pessoa acha que é só você comprar que o resultado aparece. Não é assim, não. Se você não comprar primeiro, é a parte mais fácil. Se você não gostar do negócio que você vai entrar, visualizando só como uma coisa econômica, você não ganha dinheiro. Isso serve até como uma aplicação financeira. Você vai no banco, o assessor te fala, você aplica nisso, você não conhece nada. Vou aplicar porque o cara falou. Não, você tem que conhecer o que você está fazendo. Eu falo assim, se você gostar do que você está fazendo, você pode aplicar um pouco do seu capital que você vai ter um grande retorno. Às vezes o retorno maior não é o retorno financeiro, mas a sua satisfação de ver aquilo crescer, de ver aquilo prosperar, que é muito importante. Então eu falo, é muito importante você entrar nesse mercado primeiro gostando, não só pensando em gerar lucro. Se você não gostar, às vezes você vai ganhar um pouco de dinheiro e você não vai estar satisfeito. E um tempo, dois tempos sai. Não serve para isso. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é gostar. E o gosto te leva a você ter certamente um grande trabalho, e o trabalho te leva a ter o lucro. É isso. Né? Porque aí você tem um assessor, isso, aquilo outro, mas você tem que olhar, você tem que ver, você tem que olhar o mercado presente, imaginar o mercado futuro. São coisas que... eu falo que aqueles 4 bustos que tem aqui mostram isso. São 4 pioneiros do Nelore, isso, todos que sofreram uma barbaridade, ganharam dinheiro, sim, mas eu acho que a maior satisfação daqueles 4 criadores que estão lá não foi só ganhar dinheiro. É o que eles trouxeram de evolução para a pecuária brasileira, que hoje é a pecuária do mundo. Eu tenho a honra de ter meu bisavô ali. Tá vendo? Que coisa linda. É isso que a gente fala. A gente fala assim, vai lá, trabalha, isso, aquilo outro. Mas se você gostar do que você faz, você vai colher o resultado. Tem que gostar. Tem que gostar. E muito importante o que você falou, não pensar só no lucro e ter uma base. Não é só comprar a vaca, tem que ter uma base de tocar aquela vaca para frente. Com certeza, não é só assim. Porque eu falo assim, se você acha que você vai ganhar dinheiro rápido, você só joga na loteria. Porque é mais fácil você ganhar na loteria do que ganhar aqui, entendeu? Se você não gostar, não adianta. Porque você investe, você põe dinheiro, se você não gosta, você fica com gosto amargo na boca. Aí a pessoa fala assim, você vai ter que ver a vaca parir. Vaca parir, aí não vai ganhar dinheiro nunca. Então a gente fala assim, primeiro você gosta, se você gostar, você vai ter êxito, com certeza. O Guilherme, a gente falou muito aqui de você ter sido o leiloeiro mais jovem do Brasil, que faz um paralelo com a BCZ Jovem, mas também o Guilherme é o leiloeiro que mais atuou no mercado internacional. Eu queria falar com você como é que é fazer esse leilão. Equador, Guatemala, Bolívia. Como é que é a vida na estrada? Como é que você concilia a sua vida? Como é que você tem sua vida pessoal? Como é que é isso tudo? Olha, eu falo assim, a minha rotina, ela é não ter rotina. Então, você monta uma agenda e a única pessoa que consegue controlar a sua agenda é você mesmo. Que você fala assim, às vezes, aqui eu não chego. Se alguém vê que você não chega aqui, você vai montando, aí você vai fazendo as coisas, você fala assim, gente do céu, será que eu vou conseguir chegar? Mas eu falo assim, a minha satisfação, a gente está falando, fazer o que você gosta. A minha satisfação como profissional é você poder sair do seu país e atender o mercado internacional. Então eu fui fazer leilão na Guatemala, convidado por um criador da Europa e vendendo por um cara dos Estados Unidos. Cara, não tem, eu falo assim, o pessoal fala assim, mas você ganhou dinheiro? Isso é o de menos. O menos importante para você ganhar o dinheiro, não é isso que eu falo assim, esse reconhecimento internacional. Aí eu fui convidado para fazer um leilão no Equador, eu nunca tinha ido para o Equador, uma coisa assim, o cara falou assim, você vai descer em Quito? E assim,
O leilão era sábado, eu tinha um leilão sábado, eu tinha um leilão segunda-feira no Brasil, isso, aquilo. Aquela preocupação de logística, de voo. Você vai descer em Quito, você vai para Santo Domingo, 120 quilômetros, isso, aquilo. Montei minha estrutura, 120 quilômetros. Aí eu falei para a pessoa assim, ó, acabou o leilão, eu não sei se eu dormi em Quito, porque eu tenho um avião 4h30 da manhã. Ela falou, mas 4h30 da manhã, eu acho que não dá tempo. Como não dá tempo? Termina o leilão, quanto tempo de estrada? O cara falou, você vai gastar umas 4 horas. Eu falei, mas 4 estrada de terra, de chão? Eu falei, não, asfaltada. Eu falei, mas não é possível. Cara, assim, é tipo uma cordilheira, assim. Você anda numa estrada que é um caracol, você anda a 40 por hora, 30 por hora, você tem um caminhão na frente, você não passa de jeito nenhum, isso, aquilo. Então, são algumas particularidades interessantes demais. Aí eu fiz um leilão no lugar que era uma quadra de futebol gigantesco. Devia ter umas 1.500 pessoas. Nossa. Você fala assim, como é que vai controlar tudo isso de gente até... Mas o que eu falo que é interessante? Porque o Brasil, na verdade, ele dá essa visão do que é um profissionalismo, fazer leilão. E todo mundo vem para cá, fica encantado com isso. E aí eles levam para lá, levam um profissional, tudo. E aí eles começam a fazer um leilão. Aí você fala assim, você tem cadastro das pessoas? Como cadastro? Não, mas aí a gente fala assim, gente, não é tudo... Todas aquelas pessoas que estão lá sentadas, isso, você vai vender para uma pessoa daquela, você tem que saber quem que é, você tem que ter um cadastro, isso, aquilo, outro. Então eles não tinham nada disso. Mas foi uma, cara, extraordinário, leilão maravilhoso, isso que eu fiz no Equador. Aí fui para o Paraguai, fazer o leilão da Goya, e a Goya, eu acho que para gente, que está na América do Sul, todo mundo tem que tirar o chapéu para a Goya, família Vasmos, um abraço para o Bruno, para o Antônio, para o João da Goya, tudo. Tiveram criação no Brasil, tiveram criação no Paraguai, tiveram criação na Bolívia, tudo. A gente tem um zebu evoluído, muito se deve à Goya, então eu tive o prazer de fazer leilão para a Goya também. Tive a oportunidade de fazer um leilão em Angola. Caramba! Até eu falo que eu tenho o visto no passaporte de Angola, mas aí o que aconteceu com Angola? Angola, os animais saíram daqui, vieram do Brasil para Angola, foram para ser vendidos, e o navio atrasou. Então, na verdade, atrasou uma semana, tudo, e aí acabou tendo um problema de logística para mim, não consegui ir para Angola, mas tive um convite para Angola, tive convite para vender no México, e eu acho que essas coisas são super bacanas. Eu faço o leilão na Bolívia já há 30 anos. Eu queria entrar nessa parte, Guilherme, da Bolívia, né? Que hoje, assim, da América Latina é a que tem mais se destacado, né? Principalmente na raça Nelore, as exposições, os leilões. O trabalho deles é uma coisa realmente primorosa, muito se deve a que a gente fala, a visão deles como criadores que vieram no Brasil, qual é a melhor assessoria, qual é a melhor nutricionista, qual é a melhor genética, qual é o melhor touro, tudo. Então eles nunca mediram esforço de levar os melhores profissionais e a melhor genética para lá. Então, você pega a Bolívia hoje, principalmente para quem nunca foi na Bolívia, eu faço convite até para que conheça a exposição da Bolívia, os criadores da Bolívia, você chega lá, você toma um susto. Você vai na exposição de setembro de lá, que é a Expo Cruz, que é a exposição internacional dele, você chega numa exposição que tem 30 mil pessoas num dia, 40 mil pessoas durante um dia. E aí, tudo bem, exposição agroindustrial, tem a parte de agricultura, de pecuária, e tem a parte da indústria. Mas quando você vai na final de um julgamento, você pega aquela pista, tem 400 pessoas olhando o grande campeonato, você entendeu? Então, uma coisa, até você, como criador, você traz um animal seu, fruto do seu trabalho, quando você vê aquela quantidade de gente, é um grande campeonato, né? É uma final de uma Eurocopa, assim, você fala assim, gente do céu, pessoal prestigiando, vai lá para ver. E essa é uma cultura que tem muito também na Argentina, quando você vai para a exposição de Palermo há 100 anos, o julgamento, a final do Angus, no mesmo dia, no sábado, no mesmo horário todo, lotado de gente, cara. Então, isso é muito prazeroso você ver isso. E o boliviano, cara, ele na verdade, ele tem um padrão de criação que o mocho, o Nelore mocho na Bolívia, ele não teve uma parada. Então, você vai hoje, você vê o Nelore mocho da Bolívia, ele, na verdade, ele está 3 passos à frente do Nelore mocho do Brasil, que é muito bom também, mas o boliviano tem que tirar o chapéu, ele está mais avançado. Esse final de semana, no Leilão do Soro, que foi espetacular, a gente vendeu uma bezerra da seleção Morros do Morros e do Rulico Nassif, foi vendida por presidente da Nelore do Brasil, que foi o Vitor da Elinge. Olha que legal. Então, vendeu uma bezerra, R$4.500 de parcela, tudo, mostrando o potencial dela, que pode... Esse intercâmbio hoje, você poder trazer um animal de lá para cá, daqui para lá, também é extremamente importante, né? E você vê um país que tem sérias dificuldades, mas na área de pecuária e de agricultura está num padrão realmente que se equipara do Brasil.
Muito legal. E a gente estava, na nossa conversa aqui mais cedo, a gente estava falando de momento da sua vida, onde você falou que é de São Paulo, mora em São Paulo, a gente sabe que a maioria dos leilões acaba se concentrando em Londrina, lá na programa Leilões. Como é que foi para você, para sua família, o ano da pandemia? Sempre a pandemia é um tema recorrente aqui no Zebucast, né? Porque mudou a vida de todo mundo. Mudou a vida de todo mundo. E como é que foi para os leilões, como é que foi para você? A pandemia, ela, na verdade, ela gerou a mudança de estrutura dos leilões. Nós tínhamos os leilões virtuais com o Canal Rural em São Paulo, com o Canal Terra Viva em São Paulo, alguma coisa do Canal do Boi e Agrocanal que eles faziam no estúdio de São Paulo, entendeu? E aí, a programa que fica em Londrina não tinha estúdio. Com a pandemia, não podendo circular as pessoas de um lado para o outro, a programa Leilões resolveu e teve que fazer, né, o estúdio em Londrina. Para eles, montou uma logística extraordinária. Hoje, a programa tem uma estrutura de leilões fantásticas e principalmente os estúdios que estão fazendo. Tem 5 estúdios funcionando simultaneamente. Então, hoje, toda a estrutura mudou para Londrina. Para mim, assim, eu fico bastante tempo em Londrina, tudo. O único inconveniente é que agora o relacionamento familiar, que eu fazia um leilão, saía de casa, voltava e tomava café da manhã com a minha família, ficou meio conturbado, até porque eu fico mais tempo em Londrina, às vezes, do que em São Paulo. Mas são coisas que eu falo assim, graças a Deus, a malha aérea facilita a vida da gente. Sai de São Paulo de dia, chega em Londrina depois de 50 minutos, tudo, e de lá você sai para qualquer lugar do Brasil. Mas lógico que criou uma mudança de hábitos, até que a gente acreditou que não poderia acontecer, e dentro de um problema que nós tivemos, a gente criou uma situação muito boa. E tirar uma dúvida, acho algumas dúvidas, mas acho que a primeira acho que eu já sei até a resposta. Para você, leilão virtual ou presencial? O que você prefere como leiloeiro? O que eu prefiro? Eu prefiro leilão. Surpreendeu. Surpreendeu, pensei que ele ia falar presencial. Não. Eu acho que cada leilão tem a sua característica e cada vendedor tem a característica de leilão. Tá certo? Isso é muito importante. O que eu acho que o virtual trouxe de benéfico para o criador? Principalmente o pequeno criador. A gente está entrando numa segunda fase do virtual, que é a fase de internet. Né? Que é a fase de internet. Qual que é o grande mote da internet? É você ter um custo menor e onde você viabiliza. Pedro, criador pequeno, tudo, ele tem 30 animais. Você fala assim, eu não posso fazer um leilão no canal. Eu não posso fazer um leilão em casa, porque a estrutura vai custar muito. Mas o Pedro pode fazer um leilão com 30 animais na internet. Que custa barato. 30 animais, o Pedro, ele fatura 15 mil cada um, ele vende 450 mil. Dentro da internet, bom para a empresa leiloeira, bom para ele, bom para o leiloeiro também. Então, você abriu mais um leque de venda que você não tinha. Porque você tinha que juntar o Pedro com o Emanuel, com o Guilherme, para fazer um leilão, para juntar muita coisa. Para ter um volume que justificasse. Para ter um volume. Aí, às vezes, você caía em um problema que você não tinha. Uma padronização, você tinha cada um num lugar diferente. Bolacha quebrada. Você tinha o Pedro, que trabalhava uma barbaridade de clientes dele. Você tinha o Guilherme, que não trabalhava nada. O cliente do Pedro compra do Guilherme. O Pedro já fica bravo, barbaridade. Às vezes, mas isso é uma coisa de comércio, é comercial. Isso não tem, mas eu falo assim, essa viabilidade que você trouxe do leilão virtual. Outro patamar importante do leilão virtual. Eu lembro, muitas vezes, a gente fazia leilão lá em São Paulo. Espera o senhor Joaquim da Silva, que está saindo lá do Pará, o avião dele atrasou. O cara é o maior comprador do leilão, cara. E se ele não chegar, senão ele está descendo lá em São Paulo, tem que pegar um carro para vir. Meu amigo, hoje o cara está no telefone. Ele está sentado do lado da esposa dele, que não está reclamando que ele saiu para viajar, ele vai lá e ele compra. Você entendeu? Ele tem um assessor que às vezes ele fala assim, ô Emanuel, dá uma olhada naquela vaca para mim, porque eu só vi ela no vídeo. Sim. A vaca é boa mesmo. Então, são coisas que vieram para agregar, para ajudar o leilão. Então, eu falo que essa mudança, eu brinco que a gente saiu do leilão da arquibancada para o sofá, né? Você vinha, sentia obrigado a ir no Parque da Água Branca, sentava na arquibancada, muito mal acomodado, debaixo no circo, se estava sol, era muito calor, se estava chovendo, caía água na sua cabeça, isso, aquilo, outro, né? Hoje não, você está no sofá da sua casa, com, sabe, o seu telefone do lado, a televisão ligada, isso, porque às vezes a mulher chegou um convidado, você não vai deixar no canal. Aí você fica aqui do ladinho, olhando no telefone, não tem problema nenhum, você faz a viabilidade disso. Então, você otimizou muito. E qual é o grande mote do leilão virtual? O crescimento da qualidade dos animais da pecuária brasileira, ele está alicerçado ao leilão virtual, que otimizou
essa genética e colocou em patamar de igualdade o criador A com o criador B, com o criador C, com o criador do norte, do sul, do centro-oeste do Brasil, entendeu? Então, aquele criador que estava lá no Acre e não podia sair do Acre para chegar em Uberaba para comprar um animal que era um touro que interessava para ele, hoje, meu amigo, ele pode disputar com o cara que está no Acre, que está em Santa Cruz da Serra, na Bolívia, que está em Assunção, no Paraguai. Uhum. Ele tem o mesmo material genético à disposição de todo mundo na mesma hora e com maior facilidade. Aí você falou outro benefício. Eu vou falar até um tema extremamente polêmico, que é o frete. Verdade. Mas o frete, eu falo assim, eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu tenho um primo, que ele é criador, e uma vez ele falou assim para mim, eu vou comprar uns animais mochos da OB. Uhum. E eu não queria Nelore mocho. Falei, tá legal. Ó. Você vai comprar um animal mocho da OB, por quê? Falei, porque ele entrega em casa. Porque foi um dos pioneiros a fazer entrega em casa. Então ele falou assim, não, eu vou comprar da OB porque ele vai entregar na minha casa. E aí eu não vou gastar com frete. Falei, legal, isso, aquilo. Naquela época, o leilão da OB, ele era feito pelo Terra Viva, e a gente não tinha Terra Viva em São Paulo. Só que eu moro no Morumbi, meu vizinho no Morumbi, ele falou assim, você não consegue fazer que eu vá no Terra Viva assistir o leilão? Falei, não, você não tem problema, você vai no Terra Viva assistir o leilão. E ele comprou, eu lembro até hoje, Manuel e Pedro, a média dos touros era R$5.000. Ele pagou 7. Não. Ele ia comprar 2 touros, ele comprou 6. Porque entrega. Só que 5 para 7 é 40% mais. Uhum. Tá? Então, quer dizer, pago o frete e sobra dinheiro. Tá? Mas, na cabeça dele, ele fez o melhor negócio. E fez, porque ele não teve nenhuma preocupação. Isso é o primeiro ponto. É que hoje a gente não tem mais esse negócio. Você não consegue ver o que está agregando de valor no frete. Tá certo? Então, o frete, ele agrega um valor para o vendedor, sim. O segundo ponto que eu falo, eu fui fazer um leilão de liquidação de um criador. Ele criava, um advogado, amigo meu de São Paulo, isso, aquilo. Ele falou assim, olha, eu tenho 60 e poucos animais para vender, Nelore, isso, aquilo. Eu não crio Nelore, eu crio Cenepal, eu crio ovinos, eu quero vender os meus Nelore. Aí fui fazer uma visita para ele, olhei lá os animais, isso, aquilo, que você falou uma bolochona quebrada até, porque ele não criava Nelore. Aí eu falei para ele, Eli, deixa eu perguntar uma coisa para você. Desses animais que você tem aqui, quantos você pagou frete? Ele falou assim, nenhum. Eu falei, tá bom, está explicado. Ele falou, está explicado o quê? Eu falei, Eli, se você tivesse que ver o leilão domingo, sentado no sofá na sua casa, e na segunda-feira você tivesse que ligar para o Joaquim do Caminhão, sabe quantos animais você tinha aqui na fazenda? Nenhum. Verdade. Você comprou pela facilidade. Do dia seguinte, o cara fala assim, olha, dá a rota que ele vai entregar na sua casa. Então, essas considerações que a gente faz é que a gente tem que analisar também. A gente sabe que é um custo caro, às vezes, para o vendedor, mas a gente tem que analisar também a quantidade de gente que entra isso e que pode, né, ajudar no leilão. Então, são coisas assim que são polêmicas, tudo, mas a gente tem que fazer esse parâmetro. São as nossas nuances aí do dia a dia que a gente tem que analisar bem. Eu queria, Guilherme, entrar num assunto também marcante da sua carreira, que foi um capítulo marcante para a pecuária mundial e que você teve a oportunidade de ser um dos protagonistas, que foi a grande venda da recordista, né, da Viatna 19, que você estava fazendo o leilão da HRO. E a gente contou toda a sua história lá de trás, do início, do jovem empolgado, fazer o que ama e queria trabalhar e tal. Como é que você olha para trás hoje, lembra de tudo que você passou e chega hoje em ter a oportunidade de ser o leiloeiro da vaca recordista mundial? Qual foi a emoção desse momento? O que passava na sua cabeça? Eu estava no leilão, assistindo o leilão também. A gente percebia, a emoção tomou de conta de todos. Você estava emocionado, a sua voz ficou emocionada. Conta pra gente essa experiência. Eu acho que chega, a gente, lógico, como todo profissional, você quer ter um momento marcante dentro da sua carreira. A história Viatna começa bem antes do leilão, assim, primeiro, será que ela vai para o leilão? Convite para ir para o leilão, isso, aquilo. Então, tinha aquela história, olha, ela pode ir para o leilão. Então, você pega um leilão do Prestígio, que é o leilão da HRO, do Elinho, tudo, e ficou assim, acho que
faz uns 20 dias antes, ela vai, ela não vai, ela vai, ela não vai. Aquele namoro. Aquele namoro, será que a vaca vai para o leilão? E aí quando confirmou a vaca no leilão, e aí ficou aquela coisa, quanto será que pode valer uma vaca como essa? Né? Primeiro, a determinação das pessoas que eram proprietárias da vaca de abrir mão de uma vaca como essa, que já tinha uma carreira consolidada, que era uma vaca jovem, que é uma vaca que todo mundo viu o que ela pode fazer para o mercado nacional, tudo. E quando veio aquela oportunidade de vender a Viatna, é lógico que a gente fica, né, fala assim, gente, eu acho que é a satisfação total de qualquer profissional, né, de você poder estar num evento como aquele. Eu falo, é aquela oportunidade que você espera, que você está no lugar certo e na hora certa, né? Então, é aquela coisa, caiu na minha mão, ela saiu, sabe? Ela foi brigada, e aí, de repente, putz, ela sai para aquele valor sensacional que a gente fala, porque a gente fala assim, recordista mundial, mas eu tenho certeza que é uma vaca que a gente estava falando, ela que já vai se pagar rapidamente, porque quando eu tive a oportunidade de vender 2 vezes a vaca, né? Uma vez no Era de Raça e outra vez que foi no HRO. Então, as 2 vezes ela foi recordista dentro da minha mão e agora foi recordista mundial. Mas eu acho que, lógico, que é uma coisa que é marcante, que encanta, tudo que você fica assim, fala assim, gente, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vender uma vaca como essa, mas eu acho que a maior alegria é ver a contribuição que ela vai trazer para o mercado brasileiro. Isso que é muito mais importante, no que ela vai gerar de coisa boa, o que ela vai fazer de filha boa, o que ela vai fazer de doadora boa. Quer dizer, o salto de qualidade que ela vai dar para a pecuária, para o Nelore, é uma coisa extraordinária. E graças a Deus eu tive o prazer de poder vender a vaca para uma pessoa maravilhosa, que foi eu falo que não foi nem o Elinho que comprou, né? Foi a mãe do Elinho que comprou, que estava de aniversário, Dona Isabel, um abraço para ela, mas que é muito gostoso a gente ver isso, né? Então você vê o Elinho, que o pai dele era apaixonado, né, pelo Nelore, o filho dele apaixonado pelo Nelore, e ele comprou a vaca e deu de presente para a mãe dele, que é uma coisa assim, e fica muito mais bonito, né? Não é só o valor, você vê assim, você vê o valor financeiro, mas você vê o valor sentimental dessa vaca, que começa com o seu Silvio Profeta, que fez essa grande seleção, que vai para o Elinho, que tomou o gosto do pai, que o filho do Elinho, que é o Bruno, que gosta daquilo, uma barbaridade, que tem uma equipe maravilhosa, que trabalha muito bem, e dá de presente para a mãe dele, que não tem nada parecido. Então, o valor financeiro ele ficou esquecido em cima de tudo isso, que foi maravilhoso. Um roteiro especial. É um roteiro Netflix. E que presente, né? Que presente. Que presente maravilhoso. Ô, Guilhermo, a gente tem um quadro aqui dentro do ZebuCast, que é o Resenha ZebuCast, que eu vou te falar algumas coisinhas e o que vier na sua mente de rompante, assim, você responde pra gente. Maravilha. Pode vamos ser? Lá. Nunca fiz isso, mas vamos ver se dá certo. Bate-bola. O que vier, primeira coisa, tá. Uma alegria. Família. Um arrependimento. Um arrependimento. Não ter ficado mais com a minha família. Família pro Guilhermo. O que significa? A principal motivação da vida é você ter uma família unida, e minha família é maravilhosa. Eu brinco e eu vou falar uma coisa. Graças a Deus, eu tenho uma família muito unida, a família em si toda. Minha esposa, que é maravilhosa. Eu falo que minha esposa, ela é mãe, ela é pai, ela é a guardiã da minha casa, toma conta dos meus filhos, da minha casa, toma conta de tudo que é meu. Então, eu tenho assim, a felicidade de ter uma família extraordinária. E essa família, para mim, eu acho que é o mais relevante que eu tenho. Show. Um leilão marcante. Se eu falar de Piripiri, ele vai falar que é por causa dele. Não, eu acho que o leilão marcante é o leilão de amanhã. Entendeu? O que você vai fazer amanhã. Porque todos são muito importantes. O de amanhã vai ser marcante, porque você já está com vontade de fazer o leilão, você está com garra de fazer o leilão. O de amanhã vai ser muito bom. Entendeu? O de ontem foi extraordinário, o de hoje é maravilhoso, mas o de amanhã vai ser melhor. Tem que superar, né? Isso, eu falo assim, a nossa vida é feita de superações. Então você tem que pensar que o amanhã vai ser o melhor que hoje, que vai ser o melhor que hoje. Eu sempre, quando eu termino um leilão, eu falo pro vendedor, sempre, eu tenho esse prazer de falar o seguinte: foi melhor que o ano passado e foi pior que o ano que vem. Aí a pessoa pensa, como assim? Aí ele fala, é verdade, né? Porque você pega um leilão que ele vem superando, então ele foi melhor que o ano passado e o ano que vem a gente quer mais. Então, foi melhor que o ano passado e pior que o ano que vem. Essa é a frase, eu acho que é categórica de qualquer leilão que a gente quer falar. Uma batida de martelo marcante para você, emocionante. A Viatna, eu acho que não tem outra melhor. Uma pessoa, uma figura que você tem no meio do gado, no meio dos leilões, assim, que te inspirou uma referência. Olha, são tantas referências, mas eu acho que uma referência importante para mim
José Eduardo Prata Carvalho, o Ado, que era o dono da Remate, que foi o homem que abriu as portas, e ele, junto com o Gerson, com o seu Gerson, com o doutor Ivan, com o Matuque, que me deram a oportunidade de fazer o primeiro leilão. Então, eu acho que eu tenho que tirar o chapéu e agradecer muito essa família. Que beleza. E um conselho para o Guilhermo, começando lá, aquele jovem, começando com 19 anos, igual você falou, 1986, entrando no mercado. O que você falaria hoje? Com a sua cabeça de hoje, o que você ia falar para ele? O que você falaria para ele? Eu falo o seguinte, não existe um leilão melhor do que o outro. Todos os leilões são importantes. Não existe um criador melhor do que o outro. Todos os criadores são importantes. Então, o respeito que você tem que ter é do pequeno para o grande, do médio para qualquer um. O respeito é total para essas pessoas que fazem a diferença na sua vida. Show. Show de bola. Vou fazer a última. Última. Desse quadro. É boa, hein? Gostei daqui. O que você leiloou, pode ser animal, pode ser outra coisa. O que você leiloou que você teve mais vontade de comprar? Vixe. O que eu leiloei, o que eu tive mais vontade de comprar? Algo que você estava leiloando, você falou, puta, eu queria isso pra mim. Vamos mudar a pergunta? O que eu comprei que eu tinha vontade de vender? Vou fazer. Uma vez eu comprei um berço num leilão. Luiz XV, eu estava com a minha mulher do lado, eu comprei um berço. Até hoje eu estou conversando em casa e quase deu desquite. Então, o berço que um dia eu vou vender no leilão, minha mãe falou, você comprou um berço para quê? Então o leilão é tão empolgante, eu fui no leilão de obra. Foi no embalo. Eu vi um berço, eu falei, olha que coisa linda, mas nem filho pequeno eu tinha, cara. Eu comprei um berço. Olha o que o leilão faz com a gente. Não, e o cara super experiente em leilão. Foi contagiado pela emoção. Um berço, Luiz XV, maravilhoso, isso, aquele olhava, parecia aqueles filmes antigos, isso. E eu comprei um berço. Quando eu comprei, minha mulher falou assim, o que você fez? Eu comprei um berço. Chegou em casa, olhou o berço. Eu vou mudar a sua pergunta, o dia eu comprei, tenho vontade de vender o berço, Luiz XV. Você quer vender o berço. Até hoje eu tenho lá. É a magia do leilão, né, Guilherme? A magia do leilão. O leilão tem essa magia. É que a gente, o leilão... Aqui a gente fala do leilão de maneira geral. O leilão é um momento, o leilão empolga, o leilão é uma coisa brilhante. Às vezes, qual é a diferença, às vezes, do leilão presencial para o leilão virtual? O leilão presencial, ele é muito mais emotivo. Ele toca muito mais as pessoas. Então, quando você tem as pessoas dentro do recinto, você mexe com emoção, você mexe com brio, você mexe com muita coisa. Então, muitas vezes, no leilão presencial, tanto é verdade que a maioria dos equity são em leilões presenciais, você joga muito com emoção, com a pessoa que vai lá, que vê. E eu falo assim, e a paixão de você ver uma coisa diferente com o berço, você vê uma coisa diferente, você fala assim, cara, isso tem que ser meu de qualquer jeito. Não é? Não é verdade? E às vezes no leilão virtual a pessoa se torna muito mais racional do que emocional. O que é o racional? O racional é o Pedro falou assim, eu vou nesse animal até X e parcela. Deu X e 1, ele sai do sofá e ele vai para a geladeira. Para não ter vontade de comprar uma. Ele falou assim, não vou passar do meu limite. Enquanto que no leilão presencial, às vezes a pessoa fala assim, eu vou em 1.000, quando ele está em 5.000, continua brigando. Então eu falo assim... A emoção toma conta. A emoção toma conta. E isso não é só no leilão, mas é normal isso. Porque você vai lá, você está empolgado, você vê. Quando você vê, eu falo, muitas vezes você vê um animal no vídeo, é uma coisa. Você vê um animal presencial, você fala assim, nossa. Ela tem que ser minha. É outra coisa. Não é? Ela tem que ser. E você que é criador, você sabe muito, ela vai ser minha. E aí você não tem o limite mais de preço, você fala assim, tem que ser minha, e aí passa do limite que você queria, mas você vai ter um animal que você queria, e aí a recuperação de investimento é a coisa mais rápida do mundo. Guilhermão, papo maravilhoso, e a gente já passou por todas as etapas aí eu queria, Pedro, chegando nesse fim da nossa entrevista, desse papo enriquecedor demais pra gente, fala de futuro, fala de o que você vê agora, 2024, projeções do mercado, o que você imagina para futuro, para 2024, o que você pode falar pra gente? Bom, a gente tem um mercado 2024 bem... eu falo que no momento que a gente olha o mercado futuro, a gente tem um mercado realmente que é vamos ter algumas dificuldades dentro do mercado, né? Dificuldades às vezes, porque na verdade a gente teve uma troca de valores, e quando você troca de valores do baixo para o alto, você acostuma no alto, entendeu? Você vem com
uma reformulação de valores, entendeu? Então, a baliza muda. A baliza de valores. E qual é o grande problema da baliza de valores? É você acomodar o teu preço de produção. Então, acho que o produtor vai ter que ter uma acomodação de preço de produção, tem que baixar o custo, porque principalmente no mercado de animal de produção, isso quando você fala do touro, o touro está alicerçado que ele vai produzir, que é carne. Então, ele vale quanto ele produz. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se você não tiver um preço melhor na arroba do boi, automaticamente o preço do touro vai ser esse que a gente... Porque ele não muda. O preço do touro, ele vale de 5 a 10 bezerros de desmama, e assim, foi histórico isso. Então, você pega um bezerro de 3 mil, o touro era 15. Você pega um bezerro de 1.800, o touro é 9 hoje. Você entendeu? Com 5 bezerros, um touro normal. Ele vai... Então, eu acho que a gente... Tem a continha, né? Acho que é 60 arroba. 50 arrobas é o preço, isso, aquilo. Então, não muda. Então, se você tem... Agora, o que eu acho que a gente tem um produtor com vontade de produzir, com vontade de trabalhar, superar todas as expectativas. Se você não tiver uma interferência de um governo atrapalhando o produtor rural, tributando o produtor rural, mais uma vez eu falo, eu fico tão empolgado quando eu vejo na França, quando eu vejo o pessoal da Itália colocando o trator na rua, isso protestando, e que ele protesta porque, na verdade, ele está sendo achatado, ele trabalha uma barbaridade, isso, aquilo, e ele vai reivindicar e ele vai ter uma consideração do governo. Se você não tiver um governo atrapalhando, eu tenho certeza que o produtor rural brasileiro ele vai sair para frente, vai ser um ano desafiador, mas a gente vai superar todas as barreiras que vierem pela frente. E por quê? Porque o Brasil é um celeiro para o mundo. A gente passou de ser um produtor de animal ou de proteína vermelha para o mercado doméstico e se tornou para o mercado internacional. O Brasil fornece hoje carne para mais de 180 países do mundo. A gente entrou em janeiro agora, a gente está no dia 2 de fevereiro, mais uma vez a gente bateu o recorde de exportação de proteína vermelha para o mundo. A gente hoje é o maior produtor de soja no mercado mundial, o segundo maior produtor de frango para o mercado mundial. Quer dizer, então o olho do consumidor mundial está voltado para o Brasil. Você tem que ter uma administração que não... Eu falo assim, às vezes não é que ajude, mas que não prejudique o produtor brasileiro. Que dê condição para a gente produzir, porque eu tenho certeza, a gente tem a coisa mais importante, que é a ambição e a competência do produtor brasileiro, que vai fazer mais uma vez esse ano a gente sair correndo, abraçar tudo que vem pela frente. 2024 vai ser grandioso, com certeza. Show de bola. Obrigado. Guilherme, agradecer sua presença, cara. Foi um papo, assim, muito bom mesmo, assim, a gente nem viu o tempo passar, não sei quanto tempo deu aí, mas acho que passamos de 1h30, tranquilamente, assim, sem sentir, porque é um papo legal, fluido, descontraído, leve, de alto nível, um cara que tem experiência para passar pra gente. Tenho certeza que a nossa audiência, a moçada jovem aí, curtiu muito. Conta com a BCZ Jovem, a casa é sua, a BCZ, a casa é sua. Tenho certeza que você vai estar aqui agora na Mineira, mas vai estar na Exposebu com força total. Durante as outras exposições do ano, Expogenética também. Conta com a gente, conta com a casa. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo. E é isso, né, Pedrão? Foi um prazer mais uma vez estar ao seu lado. Cara, Emanuel, dividir mais um episódio com você. Obrigado, cara. Eu tenho que agradecer a oportunidade. Fico feliz de ver vocês aqui, né? Tocando essa ZebuCast. Eu falo assim, o ZebuCast, qual é a grande vantagem? Primeiro, você constrói aqui experiências fantásticas com vários profissionais que vêm aqui e falam isso, aquilo, outro. E a gente que viaja bastante, você pega isso hoje, você pega um ZebuCast, você põe num podcast, você sai daqui de Uberaba, você põe na estrada, você vai escutando histórias maravilhosas que só vêm para enriquecer. Então, parabéns a você, ao Pedro, a toda a equipe, e a gente fica à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, que na verdade é uma oportunidade que a gente fala assim, que esse papo é um papo muito gostoso de a gente falar, porque é uma troca de experiências, né? Exato. A gente fala, a gente ensina, a gente aprende, mas é uma troca de experiências e é muito bom estar com vocês. Espero voltar mais um dia e contar mais histórias boas para vocês. Muito obrigado. Está convidado sempre. Vai ser um prazer. Bom ano para você. Um 2024 aí de prosperidade, saúde, tudo de bom para você, para a família. E bora leilão, né? Bora leilão. Vamos tocar para frente. Então. E obrigado. Só agradecer ali também o pessoal que ficou até agora, que está assistindo a gente. E lembrar que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vai estar eu e o Emanuel aqui. E sempre uma pessoa nova de lá contando a história, passando a experiência dele para a gente. É isso aí. Quinta-feira, 8 da noite, em todas as redes sociais e também no nosso YouTube, a entrevista completa. Segue a gente, acompanha a gente, que o ZebuCast é feito com muito carinho para vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Pedrão. Valeu, Manuel. Valeu, Gui. Um abraço. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu. Obrigado.